Ei, gente, tudo bem? Eu sou Maria Tereza, sou taróloga e oraculista, sou idealizadora da Curiá Lua, que é esse canal aqui no YouTube, e também eu tenho uma página no Instagram. E aqui no YouTube eu costumo fazer tiragens de tarô, né, coletivas, sobre alguns temas. E o tema que eu venho trazendo hoje é o tema da espiritualidade, né? Como tá esse campo aí na sua vida e como ele já veio se estabelecendo, como é essa conexão sua com a espiritualidade e o que esperar, né, daqui para frente, com alguma orientação, algum conselho acerca desse tema aí para você na sua vida. Bom, e aí para isso eu trago 3 opções, né? Bem comum eu trazer essas 3 para você poder se sintonizar, né? Escolher uma dessas opções, a que mais te chamar a atenção, a que a sua intuição te guiar para escolher. E aí ouvir, né? O que essa tiragem, né? O que o tarô tem a trazer. É uma tiragem coletiva, né? Não é na energia pessoal exatamente de cada um. Então eu peço que vocês, e sugiro, tenha bom senso na hora de ouvir, né? Mas acolha aí o que fizer sentido, tá bem? Bom, nós temos aqui, eu trouxe esse deck, que é um tarô do Waite, né? Dourado e preto, maravilhoso. Vou usar também esse Scry Ink Lenormand e também o Oráculo das Almas, que é esse maravilhoso aqui da Mayara, que eu vou usar no final para trazer uma orientação ou um conselho. Lembrando que todos os decks tarôs utilizados eu coloco na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse em buscar, né? Saber mais sobre esses decks. Enfim, coloco aqui. E quem tiver interesse, né, e quiser uma tiragem na própria energia, pode me procurar também, que o contato vai estar aqui na descrição do vídeo. Bom, mas vamos lá. Eu trouxe 3 opções. A primeira opção é o cristal ou quartzo transparente. Bem. A segunda opção é a vela branca. E a terceira opção é essa imagem aqui de Kuan Yin. Esse ser, essa entidade, essa figura aqui, deusa do amor e da compaixão. Bom, então, pode pausar e escolher com calma. E vamos dar sequência. Vamos lá. Para quem escolheu a primeira opção, que é o quartzo transparente ou o cristal, vamos ver qual é a energia e da espiritualidade no seu campo, tá bem? Vamos lá. Bem. Aqui. Tirar um complemento. Aqui. E vou pegar aqui uma cartinha dessa do baralho cigano. Ok. E o oráculo, né, como orientação ou conselho, para a opção de número 1. Deixar aqui, vou olhar só no final. Muito bem, então vamos lá. Bom, pessoal da primeira opção, nós começamos aqui com a carta da Imperatriz e o 4 de espadas. O que essa configuração me diz? Provavelmente você tem aí uma guiança, né? Uma proteção feminina muito forte, sabe? Pode ser
das deusas com as quais você tem afinidade, alguma grande mãe, pode ser Nossa Senhora. Então, assim, o que me diz aqui é que é uma energia feminina. Inclusive, a gente pode pensar nessa energia feminina vindo de vários aspectos da espiritualidade, se é que é assim que eu posso dizer. Pensando nas pombagiras, pensando na Mãe Natureza, nas caboclas, pensando em Nossa Senhora. Então são divindades, talvez seja essa, né? E as orixás, mas assim, que principalmente que se conectam com você a partir de uma energia muito feminina, né? E essa energia é justamente o que entra na sua vida e no seu campo espiritual em momentos de maior introspecção, reflexão, momentos em que você medita ou tem os seus processos de acalmar o mental para se conectar mais com a espiritualidade. É nesse momento que você acessa essas divindades, essas entidades, para poder pedir proteção, pedir amparo ou entender melhor qual é o caminho a seguir aqui na sua vida terrena, sabe? É uma energia acolhedora, é uma energia maternal, é uma energia que te pega no colo, aquela parte da espiritualidade em que essas mulheres, além do grande poder, né, e essas figuras femininas e essa energia feminina, que é o que te leva para frente, te maternando, te auxiliando a se maternar também, sabe? Então é como se você pudesse descansar nos braços, né, de divindades femininas aí, e também se conectar com beleza, né, com autocuidado, com autoamor, com a sua criatividade, né, com a sua capacidade de gerar vida e cuidar do que você precisa cuidar aí. Tudo bem? Muito bem. E nós temos aqui a temperança com o pajem de ouros. Aqui eu vejo uma proteção divina muito associada aos anjos e arcanjos, sabe? Essa turma, esse extrato de energia, muitas vezes mais sutil, né? Mas que se manifesta também a partir de pequenas bênçãos diárias que você observa, sabe? A gente tem aqui uma proteção de anjo da guarda muito forte, né? É como se você pudesse se conectar bastante com esse simbolismo angelical, e aí você entra em contato com o divino e com a sua espiritualidade através de coisinhas materiais que vão chegando até você. Engraçado falar coisinhas, né? Mas é porque o pajem de ouros, ele olha para os detalhes. Então é como se fossem bênçãos nos detalhes do dia a dia, sabe? Então como se você fosse uma pessoa muito iluminada e protegida nos pequenos detalhes do que você se propõe a fazer, a cuidar, sabe? Então é isso que eu sinto aqui, dessa sua conexão com a sua espiritualidade. E uma sequência agora, né, do que esperar dessa parte aí na sua vida, veio a carta da justiça com o 8 de copas. Talvez você seja aí encaminhada para um período, né, ou encaminhado para um período onde algumas coisas vão precisar ser
deixadas para trás. Esse movimento de corte que a carta da justiça vem simbolizando de alguma energia espiritual mais corretora, mais justa, aquela que coloca as coisas em ordem na vida da gente, aquele período em que a espiritualidade está nos influenciando nesse sentido. A gente tem muitos guardiões, até mesmo Miguel Arcanjo. E, assim, eu gosto de falar no geral, porque a sua espiritualidade você vai se conectar de acordo com o que você sintoniza, né? Então a gente pode falar de guardiões, Exus, há mesmo uma proteção que venha num formato de São Miguel Arcanjo, sabe? A gente pode pegar Ogum também, como figuras e simbolismos que vão trazer um movimento de acerto de contas na sua vida. As coisas sendo colocadas em ordem e provavelmente envolvendo um movimento de desapego emocional, né? Então, vem esse período aí para você. E veio também a carta da casa, falando que pode ser que envolva sim esse tema, sabe? Um deixar para trás algo que era familiar, mas que talvez não estivesse fazendo tanto bem para você. E aí a carta da justiça vem colocando ordem no seu campo, né? Aqui de uma maneira positiva. Ou você percebendo que precisa deixar algum lugar para ir em direção a outro, né? Ou acertar contas, né? Nesse nível mais de família mesmo, sabe? De algo, coisas íntimas a você. Então vem essa energia desse movimento aí, né? E aqui eu sugiro que confie mesmo, porque a carta da justiça ela age além da nossa compreensão no momento atual. Então assim, aqui a gente fala de justiça divina, algo que está além, é para além da justiça dos homens ou do que a minha mente acha que é certo ou errado nesse momento, sabe? É um processo aqui mais lento que você vai ser conduzida e amparada, tá? Ou conduzido e amparado. E como mensagem aqui da espiritualidade também direta, nós temos a Avó Maria Conga, do Oráculo das Almas. Eu vou ler o significado dessa carta. Vamos lá. É porque ela é a Senhora Maria Conga. Muito bem. O verbo dela é trabalhar. Se eu apareço hoje em sua vida, é para te lembrar a força de trabalho que você carrega. Use ela em seu benefício. Quando eu piso em terra, é para lembrar a toda mulher viva a força da resistência que cada uma delas possui. Eu piso devagar, mas com toda firmeza no chão. Quando eu chego, é para resgatar a última gota de suor do seu corpo cansado de trabalhar. E com essa única gota, eu te lembro tanto de água que você possui para fazer gerar o fruto do seu trabalho. Se qualquer energia negativa tenta cruzar o seu caminho e atrapalhar o seu feitio, com um pequeno galho de arruda e uma grande reza, eu espanto o quebranto e mal olhado, porque eu sei que seu trabalho é sagrado. Quando eu piso em terra, é para te lembrar a força de trabalho que você tem. Trabalhe então em seu benefício, não se esqueça disso. Sua força de trabalho deve ser usada em favor da sua liberdade de viver como quer. Trabalhe sim, mas que seu trabalho te leve a desfrutar e gozar da sua vida. Salve, Maria Conga.
Isso. Espero que tenha feito sentido e contribuído de alguma forma por aí, tá bem? E vamos para a segunda opção, que é da velinha branca. Quem escolheu a segunda opção da vela branca? Vamos lá. Lembrando que quem sentir de fazer uma tiragem na própria energia sobre as áreas da vida, pode me procurar. Eu deixei contato na descrição do vídeo. Ok. Tirar os complementos agora. Vamos lá. Aqui é sobre o seu campo espiritual. A gente vem com a carta do carro e o 8 de copas. O que isso diz, né, para mim? A carta do carro fala de uma proteção muito grande nesse seu campo mesmo da espiritualidade. É uma conexão com guias e mentores que trazem uma energia masculina de muita conquista, de muito empoderamento. Então é como se a guiança fosse no sentido de você passar pela vida de uma maneira mais segura, mais confiante. É como se esses guias, esses mentores fossem muito associados à abertura de caminhos mesmo para você passar, sabe? É muito forte essa energia, é de hierarquias, de muita nobreza, sabe? E de muita batalha em prol da proteção, né? E do caminho de quem se conectou com essa opção. E aí a gente tem aqui, né, o 8 de copas, que é uma carta que fala de muitos desapegos, talvez, que foram necessários e que são necessários aí na sua vida. Então é como se o caminho fosse aberto para você, mas ao mesmo tempo te fosse demandado um cuidado com o seu emocional, sabe? Talvez muitas despedidas, né? Alguns sofrimentos, alguns períodos mais deprimido, né? Ou deprimida, mas que foram importantes, sabe? Isso é uma vivência da condição humana. A carta do carro vem falando da influência da generosidade, da espiritualidade em abrir os caminhos e te conduzir para o caminho que é melhor para você. Mas isso não quer dizer que não vá haver ou que não tenha havido algum tipo de sofrimento, né? Diante de algumas escolhas que foram tomadas. Mas essa hierarquia aqui de luz, de mentores, né, de guias, é muito determinada e faz esse movimento de abertura nos seus caminhos. E aqui a gente vê muito essa conexão realmente de guerreiros, né, e guerreiras aí da luz, levando em conta aqui um cavaleiro de espadas que veio junto com a carta dos enamorados. Dos namorados, eu não sei se precisa tampar, gente. Ai, meu Deus, enfim. Essa carta aqui que fala de escolhas, mais uma vez,
você sendo aí contemplado e abraçado por uma energia divina, né, de proteção, de amparo, de condução, justamente porque o seu caminho vem de escolhas importantes, né, de seguir por caminhos e por vias que te demandam batalhas mesmo, né? Inclusive batalhas espirituais também que são travadas para que você possa seguir com velocidade, né? Com muito movimento, o caminho que é mais iluminado e aberto para você, sabe? Então, é uma configuração muito forte, muito bonita, de guerreiros da luz mesmo, né? Veio muito aqui uma energia de Miguel Arcanjo, tá? De Ogum, né? Cavaleiros, São Jorge, que não param diante da batalha, que seguem em frente. Então aqui eu vejo pessoas que são muito determinadas, muito conduzidas, na verdade, a se conectar com o aspecto de serem firmes nas escolhas, certo? E nos caminhos que deseja seguir e que precisa seguir, tá bem? E aqui na sequência eu vejo vindo aí um período com a carta da estrela de uma conexão maior ainda com a espiritualidade, no sentido de poder receber bênçãos, no sentido de curar principalmente aspectos emocionais, mágoas do passado, vem curar. Muitas vezes nessa configuração que eu sinto é a cura de uma tendência a um pessimismo, sabe? Ou a estar mais deprimido, não conseguir ver satisfação ou bênçãos nesse caminho. E às vezes é difícil mesmo, né? Pela configuração aqui. Mas a espiritualidade, ela consegue te abraçar desde que você permita essa conexão com algo maior, né? Com algo divino, de luz, que te traga esperança, paz no seu emocional, sabe? Para erguer essa cabeça e poder olhar que a vida, apesar de perdas, traz coisas boas, coisas bonitas, que vem aqui com a carta do buquê, né? Falando que em breve você pode experimentar aí uma sensação de maior leveza, de ver a vida com mais beleza, como reconhecer os presentes que são trazidos, né, pela espiritualidade no dia a dia. Então, vem um processo de cura e de maior apaziguamento, né, e sensação de uma mudança, né, de percepção, assim, que se você se abrir, a espiritualidade vai agir nesse campo para que você tenha mais esperança, para que você possa enxergar um pouco mais o lado belo, sutil, espiritual da vida, tá bem? E uma mensagem aqui vem com Exu do Lodo. O verbo dele é revitalizar. Eu vou ler o significado. Lembrando que eu coloco na descrição do vídeo todos os oráculos que eu utilizo. Então, caso alguém tenha interesse, queira pesquisar, né, saber mais ou adquirir, eu deixo lá o nome, ok? Revitalizar. Para revitalizar o seu ser, você precisa entender o ciclo de vida, morte e renascimento
e deixar que ele aconteça em sua vida, sem barrar nenhuma etapa, sem apressar nenhuma etapa. Interessante, tudo a ver com o 5 de copas e a estrela, né? E esse processo que a espiritualidade vai te acompanhando ao longo da sua vida de escolhas e, enfim, decisões. Mensagem do Exu para o Iêsu. Eu carrego o peso da lama sobre meu corpo. O que você conhece sobre a lama, o lodo, a terra molhada e o barro? Da lama é onde nasce a vida e para a lama é onde vamos na morte. A lama nos ensina o incessante ciclo de vida, morte e renascimento. A lama bate em sua porta hoje e se isso acontece é porque você precisa liberar o ciclo de vida que existe após toda morte. É chegada a hora de revitalizar o seu ser e isso começa a partir do chão, da base e da lama. Só não se esqueça que a lama e o chão são apenas o começo da revitalização do seu ser. Depois disso, é necessário crescer. Muito linda essa tiragem. Muito forte. Vocês são pessoas muito fortes. É importante, eu sinto, né? Que são pessoas fortes, né, que passam por desafios e é importante você, de repente, aí, se conectar com essa força, sabe? Acreditar nessa força. Então é isso, espero que tenha feito sentido e contribuído de alguma forma. Vamos para a terceira opção, que é a imagem de Kuan Yin. Vamos lá. Lembrando que se você quiser uma tiragem na sua energia, eu deixo meu contato aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Ok. Vamos lá, vou te dar um complemento agora. Muito bom. Vamos lá. Bom, para quem escolheu a terceira opção, de Kuan Yin, nós temos aqui falando sobre o seu campo espiritual. Primeiro, veio aqui com a energia da sacerdotisa e o 3 de paus. Essa configuração me diz de uma conexão sua com os mistérios, com o profundo. Aqui eu falo com pessoas que têm muita conexão com o oculto, sabe? Com influências e proteções do divino associadas ao feminino, mas aquele feminino que antes de te acolher, ele te leva a um autoconhecimento profundo de si, né? Então, vira e mexe, você pode perceber aí o interesse pelo ocultismo, por entender melhor sobre espiritualidade, sobre religiões, estudar, aprofundar, fazer magia também, né? De alguma forma. Então aqui eu vejo mulheres e homens muito conectados com o feminino, que vem de muito tempo, né?
feminino que não teve medo de se conectar com a própria intuição e de mergulhar profundamente nos conhecimentos, nos mistérios da natureza, dos astros, das plantas. Aqui eu vejo uma profunda conexão com a espiritualidade. Então, você recebe guianças e abertura e proteção para lidar com a intuição de uma maneira muito forte. A intuição está muito presente na sua vida, sabe? E aí a gente vê essa influência sempre te colocando para frente. É como se fosse assim, ela te trazendo informações sobre onde você pode chegar, né? O que você pode alcançar com essa guiança, com essa proteção, com esse feminino que te traz tanta sabedoria, sabe? Então, é um movimento da intuição com a ação, com o olhar para frente. É isso que eu sinto aqui do seu campo, tá bem? São pessoas que, se não se conhecem muito bem, acabam perdendo a oportunidade de ir além mesmo na vida, sabe? De desbravar caminhos, de chegar ao longe, né? Que é uma conexão com a espiritualidade que te favorece aí uma intuição muito grande. Eu já falei isso, né? Tô falando de novo. E que abre espaço para estudos, para movimentos de introspecção que te conectam com esse feminino, sabe? De cura também. E vem aqui a energia da justiça com as de espadas, falando que, olha, você tem proteção aí ativa, né, de hierarquias de luz que te trazem revelações, verdades. É como se fosse assim, você vê não só o que te agrada, você vê a verdade muitas vezes. E isso vem com uma clareza, assim, como uma canalização. Que eu posso estar falando com pessoas que canalizam, né, também informações e que tem uma influência e uma postura, quando permite que a espiritualidade haja, de ordenar as coisas em volta, sabe? Então aqui eu vejo pessoas com uma conexão muito grande com guias e mentores que te trazem clareza, capacidade de reflexão muito apurada, sabe? E de dons mesmo de corte de demanda, de proteção, né? Magia da espada. São pessoas que vêm aí com essa condução, com essa energia de utilizar muito o mental para criar também, sabe? Então, é isso que eu sinto, assim, é isso que eu percebo de uma proteção também muito ativa no seu caminho, sabe? E principalmente aqui a gente fala de um coronário, né? De um coronário com uma coroação que traz essa conexão e esse diálogo meio direto com o mundo espiritual, sabe? Como se fossem pessoas capazes mesmo de canalizar algumas informações importantes para a humanidade, beleza?
E na sequência aqui do seu campo espiritual, nós temos a carta do diabo com o rei de ouros. Bom, o que eu vejo aqui? Você sendo amparado, conduzida, para manifestar mesmo na matéria, na sua vida material, conquistas. O que quer dizer? Aqui é como se fosse um aterramento da prosperidade que a espiritualidade pode te auxiliar para que você cresça, tanto espiritualmente como, né, em ser humano, quanto na sua vida, sabe? Olha que interessante, veio aqui com o baralho cigano a energia do masculino. Então aqui talvez venha e você se depare com um momento de manifestar de uma maneira mais ativa uma vida com recursos para você exercer e desempenhar o seu propósito, entende? Provavelmente o propósito agora é você abrir espaço para que hajam conquistas materiais. Talvez aqui tenha havido um período de muito desenvolvimento, de conexão com a espiritualidade através de estudo, oração, canalização, intuição e tudo mais. Agora é olhar para a espiritualidade também como uma possibilidade de conseguir manifestar na vida aqui e agora, no dia a dia, condições e sustento para você seguir adiante bem. É um fluxo, é um todo. Se a espiritualidade vai bem, a sua conexão, tudo melhora, inclusive a sua parte material, de aquisição de bens, para você viver bem. Isso também é ter uma espiritualidade ativa, influente, que te conduz na produção e na aquisição de coisas que você precisa. E o masculino falando desse lugar de enraizar, de trazer estabilidade, segurança, firmeza, ação com propósito, com manifestação, com a coisa sendo colocada palpavelmente, né? É a condição de ter uma casa, de ter um recurso, de ter uma conta bancária que você consegue fazer o mínimo por você e o máximo também, né? Assim, é ter saúde, é ter, sabe assim, é construir algo, né? E aí vem a carta do diabo aqui, que fala de entidades e uma mentoria que conhece a importância de viver aqui no mundo da matéria também bem, de poder se permitir querer e ter, que isso também faz parte. O corpo também faz parte de ter uma espiritualidade ativa. A gente tem corpo, carne e osso, sente, chora, tem prazer, precisa se relacionar, abraçar, ter relação sexual, fazer atividade física, comer uma coisa que dá prazer, tudo isso faz parte. Então eu vejo uma sequência aí que vai te conduzir para esse tipo de realização em contato com o seu masculino. E vamos lá, nós temos aqui Exu Morcego, que vem trazendo mais uma mensagem, uma ação e um conselho aqui.
Vamos lá. Lembrando que eu coloco na descrição do vídeo o nome dos decks tarôs, baralho cigano, oráculo que eu utilizo, tá bem? Caso vocês tenham interesse em procurar, ok? Quanto da sua esquisitice você tenta esconder? Quanto você tem coragem de mostrar? Morcego é um bicho esquisito, voa, mas é mamífero, tem asas, mas não tem pena. Gosta de voar, mas não na luz do dia. Vive em bando, mas é sozinho. Passa desapercebido, mas se é percebido, chama atenção. Morcego é um bicho esquisito, não tem padrão. Hoje eu vim te ensinar sobre a sua esquisitice. Está pronta para aprender ou ainda anda buscando um padrão perfeito para se manifestar em sua vida? Hahaha! A esquisitice que tem em você é ouro. Ela é quem te torna maleável, adaptável. Ela é quem te faz ser única, único e indecifrável. A sua esquisitice tem poder de sua vulnerabilidade e ela te torna o que você precisa ser em cada momento da sua existência. Ao encarar o ser esquisito que você é, você encara também as inúmeras possibilidades do existir que você tem. Este morcego chega hoje em sua vida te liberando para ser esquisito à sua maneira. Se abra para receber essa liberdade de existir. É isso, espero que tenha feito sentido e contribuído de alguma forma aí para vocês. Desejo boas reflexões. É isso. Até mais. Beijo.